So anytime you stop me, you want your I know. Olá, muito bom dia a todos, dependendo do horário que você vai assistir, acompanhar esse vídeo, uma boa tarde, uma boa noite. E um abraço para você que está acompanhando agora essa live. Nós estamos aqui ao vivo, tá bom? Quero mandar um abraço para o Carlos Cristiano, bom dia, paz. Neto Balboa, bom dia. Lucas Guilherme, bom dia, que Deus continue lhes abençoando. Lembrando sempre aí, para você não esquecer do like, é muito importante para fortalecer o canal, fortalecer as denúncias, é importante. E você também compartilhar esse vídeo, essa live, com os seus amigos, na sua página do Facebook também, se você assim desejar, tá bom? E você que está acompanhando ao vivo, se você quiser dar um apoio ao canal, você pode fazer através do Superchat, tá bom? E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Nós temos falado nos últimos dias aí sobre esse assunto, a Santa Ceia, né? Primeiro que essa expressão Santa Ceia, ela não existe na Bíblia. Então esse já é o terceiro vídeo que eu gravo, que eu faço em relação a este assunto. Porque muitas pessoas, elas ficam com medo, porque não comeram um pedacinho de pão, não beberam um pouquinho do suco de uva, elas ficam com medo de estarem perdendo a comunhão com Deus, como se um pedacinho de pão, puma, prosvita, um pouquinho de suco de uva, fosse aquilo ali que iria dar para ela uma comunhão com Deus. E tenho falado de algumas passagens, já mostramos a passagem bíblica, que Jesus, na realidade, ele, quando chama os discípulos, ele não chama os discípulos para uma Santa Ceia, ele chama os discípulos para a Páscoa, tá? E ali na Páscoa ele toma um pão e diz que é o corpo, e toma também um cálice e diz que é o sangue. Bom, mas já falamos sobre isso. Vamos falar hoje sobre João, capítulo 6, né? Porque eles usam esse versículo aqui. Os falsos mestres, eles usam o versículo 53 de João 6 e diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Então eles pegam esses versículos aqui e, de uma forma literal, eles dizem, está vendo? Você tem que participar da Santa Ceia. Você tem que comer um pedacinho de pão e você tem que beber um pouquinho do suco de uva. É isso que eles falam. E as pessoas, bom, elas veem esses versículos aqui, ela não lê antes, ela não lê depois, ela entende tudo aquilo que eles falam, se torna uma verdade absoluta. A pessoa não tem, por exemplo, a força de vontade,
ou aquele desejo de conhecimento para poder ler, né? Então a pessoa fica acreditando naquilo ali. E aí a pessoa fica presa a essa cerimônia da Santa Ceia, que é uma vez por mês, às vezes até 2 vezes por mês, mas vamos ler o capítulo inteiro para você entender se Jesus realmente estava falando de um pedacinho de pão e um copinho com um pouquinho de suco de uva, que às vezes nem é a instituição que dá. Às vezes são os obreiros, são os membros mesmo que levam o pão e o suco de uva. Bom, o capítulo 6, só para você ter uma ideia, ele tem 71 versículos. Lembrando que a Bíblia não foi escrita dessa forma, ela foi escrita de uma forma linear, ou seja, sem divisões de capítulos e versículos. Então, o que é que nós vamos encontrar no capítulo 6? Nós vamos encontrar a multiplicação de pães e peixe. Eu vou ler para você. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao desembarcar o dia seguinte, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Então, nós estamos falando aqui de uma multiplicação de pães e peixes, que Jesus ele multiplica os pães, os peixes, ele alimenta uma multidão, a multidão fica farta, né? Come com fartura,
E Jesus, então, ele vai para outro lado, rumo a Cafarnaum. Os discípulos vão para o outro lado, né? E pegam um barco, e Jesus, então, vai depois andando sobre as águas. Aí o versículo 22, e aí agora nós vamos entrar no assunto do pão e também do vinho, tá? Olha só. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então aqui nós já vemos que Jesus já faz uma separação. Aquela comida que subsiste para a vida eterna e a comida que perece. Ou seja, qual é a comida que perece? É aquela que você coloca na boca. Jesus mesmo diz, tudo que entra pela boca, né, depois é lançado fora. Depois é lançado fora. Então essa comida que entra pela boca não é a comida que subsiste para a vida eterna. Então quando Jesus está falando da carne dele, Jesus está falando do sangue dele, ele não está falando de uma comida que perece. Ele está falando de uma comida que subsiste para a vida eterna. Ele está falando de coisas espirituais. Assim como ele disse, eu sou a porta. Isso não significa que toda a porta que você vê, você diz, isso aqui é Jesus. É apenas uma metáfora. Aquela porta ali é uma metáfora. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, nós não somos sal. É uma metáfora. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, uma metáfora, são coisas espirituais, são coisas físicas, mas que representam coisas espirituais. Então Jesus já faz uma separação aqui, porque Jesus vê que eles estão indo, aquela multidão está indo atrás dele por causa da comida que perece. Ou seja, por causa do pão físico. E Jesus diz, esse pão físico é uma comida que perece. Mas eu tenho uma comida que ela subsiste para a vida eterna. E é claro que não é um pedacinho de pão. É claro que não é um copinho de suco de uva. Vamos continuar. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles vão entrar no assunto do maná. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes, pois, a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então o pão é Jesus, são as suas palavras, é aquilo que ele ensinou, aquilo que ele orientou. Lembra que ele disse, nem só de pão
viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Vocês têm que se alimentar de mim, do que eu ensino, do que eu falo. Veja que está bem claro isso. Está bem claro. Mas é claro, é evidente que os líderes religiosos, eles não vão falar isso. Porque a suposta Santa Ceia prende a pessoa dentro da instituição. A pessoa tem que ir lá. E para participar da Santa Ceia, a pessoa tem que ser dizimista. A pessoa ela é atacada por uma série de palavras de medo, né, de terror. Ela é atacada justamente por essas palavras de medo na hora da ceia. Você tem que ser batizado, senão você vai para o inferno, senão você vai se você não participar da Santa Ceia, você não tem comunhão com Jesus. Mas não é isso que nós lemos. Eu vou continuar lendo. Porém, Jesus disse para eles, né? Então lhes disse: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então é crer em Jesus, é se alimentar de Jesus, é crer nas palavras de Jesus, é crer que Ele é o pão que Deus enviou, que nos alimenta. Nós não precisamos ser alimentados, né, por uma comida, apenas aquela comida que perece, porque aquela comida que perece alimenta o nosso corpo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça e paz. As coisas de Deus, elas alimentam o nosso espírito. O nosso espírito. Aí os judeus começaram a murmurar, é o que está escrito. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Está vendo? Todos ensinados por Deus. E eu tenho aprendido com Deus. Eu não tenho mais aprendido com líder religioso. Eu tenho aprendido lendo a Bíblia como tem que ser lida. De uma forma linear, lendo, respeitando épocas, o que é literal, o que é espiritual, respeitando os costumes e sem nenhum compromisso com nenhuma instituição religiosa. Porque aqui Jesus não está falando de uma comida literal, uma comida que perece, mas ele está falando da comida que subsiste para a vida eterna. Entendeu? Para a vida eterna. Então, vamos continuar. Versículo 45.
Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido de mim, aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, Jesus dizendo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vocês devem se alimentar de mim, dos meus ensinos. Compreende? Eu vejo que isso aqui é bem claro. Jesus está dizendo, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o pão vivo não é o pão feito na padaria, não é o pão feito pela Dona Maria, pelo seu João na padaria, não é o suco de uva. Não, Jesus está falando do sacrifício dele na cruz. Você crê nisso, isso é o suficiente. Você se alimentar das palavras dele, daquilo que ele ensina, e não ficar indo atrás de pedacinho de pão, achando que um pedacinho de pão, um copinho de suco de uva. Eu já pensei assim, ensinei dessa forma também, mas eu não tenho nenhum problema em admitir, olha, estava errado, porque não é disso que Jesus está falando. Não é disso que ele está falando. Vou continuar. Versículo 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o meu sacrifício. O pão é esse. O pão foi o sacrifício dele na cruz do Calvário. Não é um pedacinho de pão feito na padaria. Isso é até hoje, assim, a gente tendo esse conhecimento, a gente acha isso até um absurdo. Até um absurdo. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então ele está falando de algo espiritual que subsiste para a vida eterna. Né? Assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. Porque Jesus ensinava na sinagoga, ele ia nas sinagogas porque ele era judeu também. Então veja que em momento algum Jesus está falando de coisas no começo, sim, do capítulo, quando ele multiplica os pães e os peixes, ali sim, eram pães e peixes que ele multiplicou e alimentou aquela multidão. E aquela multidão foi atrás dele por causa do pão físico, por causa da multiplicação. Jesus disse, vocês têm que trabalhar, não é pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, para a vida eterna. Então, comer da carne, beber do sangue, não é literal.
É você crer em Jesus, no sacrifício que ele fez, ele deu a vida dele por nós. É você se alimentar dele, é você ouvir os seus ensinamentos. É isso. E é claro que quando fala de partir isso, partir o meu corpo, repartir ou partir entre vós, Jesus está dizendo que nós devemos levar isso para outras pessoas. Então, mais uma vez mostra aqui, e olha, ainda faltam mais ainda versículos, porque depois os judeus se escandalizam, muitos dos seus discípulos também, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Espírito e vida. Então, está aqui mais uma vez mostrando para você que essa santa ceia de um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva não tem nada a ver com aquilo que Jesus ele nos ensinou, tá bom? Quero mais mandar um abraço para todos, né? Simone Tomás, Fabiano Leitinho, encaminhamento para a eternidade também. Um abraço a todos. Bom, fica aí mais esse vídeo, lembrando aí, temos 80 pessoas ao vivo agora, 42 likes, importante aqueles que ainda não deram um like, por favor, dê aí o seu like para aumentar esses likes aí, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. E nós vamos fazer ainda mais um vídeo sobre esse assunto. Para depois irmos para outros assuntos. Mas já tem assuntos aí também no canal sobre o dízimo. Gravei 4 vídeos falando sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo. E agora nós estamos falando a verdade sobre a Santa Ceia, que muitos ficam com medo, com dúvida, creio que você já está abrindo seus olhos, né, para esse assunto também, tá certo? Olha, um excelente final de semana para você e também para sua família. Você que ainda vai trabalhar como eu, um bom trabalho, tá bom? Bom dia a todos, então, vamos vence a em frente. tentação, pois o segredo da vitória tá na oração. Decanta Lari e te envio às nações, Alabaxéia com fortes corações, principalmente Exu Delemanai. Minha cidade decanta Lavassai, ora te faz, resgate os drogados, já te ralês, entregue meus recados. Feel back and so anytime you stand, you want your back up, I know.